achar Ekev, vamos ler como a gente sempre faz o início da porção e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, lá no capítulo 7 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 12. Diz assim: pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Lá no capítulo 8, vou ler um trechinho também no início do capítulo 8, diz assim, capítulo 8, 1, verso 1. Obedeçam a todas as mitzvot, os mandamentos que eu entrego a vocês hoje, para que vivam. Amém? Começa então, Moisés continua o último discurso dele, né? Ele está prestes a falecer, o povo está prestes também, a pouca distância da terra prometida, e Moisés parece que está, vamos dizer assim, ansioso por passar, né? Rever, né? Tudo que eles passaram no deserto, para essa nova geração, na verdade, tudo que eles passaram no deserto e todos os ensinos que Deus entregou para eles durante essa caminhada, né? Então ele está muito preocupado em transmitir os principais pontos, né? Os ensinos mais importantes para o povo, para que o povo então entre na terra e compreenda, né, a forma de agir do Eterno, aquilo que o Eterno espera deles, deseja deles e quem é o Eterno na verdade, né, em todos os seus aspectos de graça, de bondade e misericórdia. E a porção recebe o nome Ekev, né, que a gente já falou aqui, uma das traduções é calcanhar. Vamos falar um pouquinho sobre o nome primeiro, para depois a gente entrar no texto. Amém. Ekev, dá pra gente dar uma viagem aqui só com Ekev, até porque Ekev vai levar você a viajar mesmo, a caminhar mesmo, né? A gente vai ver que tem uma relação com caminhada, né? Porque essa palavra que aqui, se não me falha a memória, é chamado de acusativo adverbial, né? Tá falando de uma consequência, né? A consequência de algo. Por isso que no texto diz, pelo fato de vocês ouvirem, ou continuarem, ou a consequência, ou porquê, né? A palavra porquê também surge no sentido de a consequência de algo, né? De uma caminhada. E uma palavra que a gente vai ver que tem a ver com calcanhar, né? Porque fala desse movimento, dessa caminhada, de dar passos, né? A gente vai estar falando hoje um pouco sobre isso aqui, mas existe uma questão aqui muito interessante e que eu queria, nesse ponto inicial do significado da palavra Ekev, né? É que a gente tem percebido que todo nome de uma porção, normalmente ela já dá uma visão geral, né? A cara ali da mensagem que está sendo produzida ali. E tem duas palavras que surgem aqui nessa porção e que estão relacionadas. Uma tá ligada à palavra Ekev, que a gente vai ver qual o seu significado e qual o seu sentido, e a palavra amor também, ela é muito repetida dentro dessa porção. Depois, se você puder analisar e ver a quantidade de vezes que a palavra amor surge nessa porção, você vai ver que é uma quantidade muito grande em relação a esse amor, né? Mas a palavra Ekev, ela tem uma relação de movimento, de alguém que caminha, por isso que está relacionado com a palavra calcanhar, que está relacionado com o nome de Jacob. A raiz de Ekev é a mesma raiz do nome de Yaakov. Então você vê de Yaakov aqui presente, porque ele teria segurado no calcanhar do seu irmão. Então é a mesma conexão, essa palavra. A raiz é a mesma aqui para o nome de Yaakov. E o que isso significa, né? Quando a gente olha, existe algo que faz parte da natureza do homem, né? É algo natural, é algo que se você mudar, fica estranho, né? Que é a forma do homem caminhar. Você vai perceber, ao analisar os seus passos, que a primeira coisa que toca no solo, quando você vai caminhar para frente, quando você vai avançar ou continuar, você vai encostar primeiro o calcanhar, né? Esse é o primeiro movimento. Você bota o calcanhar e pisa, bota o calcanhar, e isso te leva a um movimento natural. O homem foi feito assim. O Eterno estabeleceu isso. À medida, vai guardando isso que está vindo agora fresquinho, à medida que você coloca o calcanhar no solo, na terra, a terra se movimenta
de acordo com o movimento do homem. Porque ao homem foi dado o domínio, o Eterno entregou ao homem o domínio da terra que foi criada. Então, conforme o homem se movimentava sobre a terra responde. Então, a forma que o homem pisa e caminha na terra faz com que a terra, ela produza, ela funcione da forma correta que ela foi feita para funcionar. Isso confirma o verso que diz que toda a criação anseia, deseja ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Toda daqueles que caminham da forma que o Eterno estabeleceu para caminhar. O calcanhar é aquilo que chega antes de mim. Você vai andar, você vai perceber também. Você vai andar aí, o calcanhar está muitas das vezes à minha frente. Ele chega antes de mim. Isso também tem um significado quando a gente revelar, né, o que significa esse calcanhar, qual o simbolismo disso. Porque muitas das vezes é necessário, na verdade, que ele chegue antes de mim, inclusive. Vai lá. E aí a gente começa a juntar as peças, e aí se eu for lendo, você vai ver exatamente o que a gente está falando, que a terra, ela começa a funcionar e cumprir o seu propósito de acordo com essa caminhada. Porque depois que surge a palavra Ekev, aqui, diz, pelo fato de vocês ouvirem essas regras, pelo fato de vocês fazerem esse movimento, né, de avançar, de pisar primeiro com o calcanhar ao solo e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês aliança e misericórdia. Essa misericórdia aqui é graça mesmo. E a graça juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo. Trigo, vinho, azeite de oliva, animais na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês. Você vê que aquela perfeição da criação, a terra vai começar a produzir, gente. É isso que está sendo dito aqui. Em consequência dessa caminhada, de você andar com a prioridade no contato do calcanhar com o solo. Isso vai produzir um movimento na criação, na terra, e aí a terra vai produzir de forma maravilhosa, porque ela foi criada para fazer isso, para cumprir dessa forma. Lembra lá, o Eterno criou, aí ele vai e cria o homem. Né? Chega no 6º dia, ele cria o homem. A partir desse momento que ele cria o homem, que o homem se levanta e começa a fazer esse movimento de caminhada, o que acontece? E aí, no 7º dia, a terra, a criação, vai produzir por si mesma. Ela começa a cumprir o seu propósito, ela recebe vida. A criação, a vida perfeita da criação, ela é fruto, é consequência dessa caminhada do homem andar sobre ela com o calcanhar tocando nela primeiramente, né? Então essa é uma primeira visão que a gente vê dessa relação. Por isso que o texto diz, né, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que caminham, que pisam, que se movimentam de acordo com o teu pai, de acordo com o que teu pai instrui, o caminho mostrado pelo teu pai, o caminho natural daquele que o gerou, né? Então é isso que está sendo revelado aqui. Mas o que é esse calcanhar? O que representa, né? Agora sim, esse calcanhar, né? Qual a representação dele? Quando a gente vai para a literatura judaica, podem me interromper, tá, gente? Quando a gente vai para a literatura judaica, a gente vê a beleza do significado de calcanhar aqui. Porque eles relatam que o calcanhar representa as pequenas coisas, as pequenas instruções, né? Aquelas instruções que parecem muitas vezes mais simples e que muitas vezes, por ser simples, nós muitas vezes abrimos mão e deixamos assim, uma pequena coisa, né? Então, dando, na verdade, essa palavra, ela vem trazer valor às pequenas coisas. E aí você imagina, se as pequenas coisas têm um valor tão tremendo que é dado pela palavra, a ponto de dizer
que quando eu dou valor a essas pequenas coisas, elas têm a capacidade e o potencial de fazer a terra produzir como na criação, imagina as grandes coisas, as coisas maiores. Então o Eterno, para demonstrar a importância, ele já começa a mostrar daquilo que parece ser mais simples e menor, e que a literatura judaica diz, e que muitas vezes, por isso, muitos pisam sobre ela sem dar o devido valor, são coisas que são desprezadas. Então o Eterno, nessa porção, está nos ensinando a olhar para as pequenas coisas, para as pequenas pedras preciosas que estão no nosso caminho, na nossa caminhada, e que nós precisamos caminhar dando o devido valor, cumprir aquelas coisas mais simples, que parecem ser mais simples e que são instrução do Eterno, que é um caminho que o Eterno está te ensinando aonde pisar, aonde colocar o seu toque, e é através dessa instrução. Então esse calcanhar está representando as instruções do Eterno, desde aquelas mais simples e menores até as maiores, né? Porque se ele dá valor às pequenas e às menores, muito mais aquelas que são maiores. Então, essa é a grande representação, a própria palavra de Deus, a própria instrução de Deus está revelada aqui nesse calcanhar. E é interessante que a gente começa a olhar para a história de Yaakov, né, com outros olhos. A demonstração, quando Yaakov se apega no calcanhar do seu irmão, ali é uma expressão de como ele dava valor à instrução do Eterno, às promessas do Eterno, às riquezas do Eterno. Aquilo que na palavra do Eterno são grandes riquezas. Ele via, reconhecia e dava valor àquilo que vinha da parte do Eterno. E em vida a gente viu exatamente isso. O seu irmão Esaú menosprezou, não deu o valor devido àquilo que era o direito de primogenitura estabelecido na palavra. Enquanto Yaakov se agarrou, ele viu, ele reconheceu o valor daquilo e se apegou àquilo de tal forma que ele foi enriquecido por aquilo que ele deu valor, enquanto aquele que pisou, menosprezou, acabou perdendo, né, aquilo que seria dele por direito. Meu amigo, se agarre ao calcanhar, se agarre a esse caminho que o Eterno tem trazido a nós, essas coisas que muitas vezes parecem ser simples, né? Algumas pessoas falam, bobeira, isso não vai mudar nada. Muda sim, vai mudar. Isso pode ser exatamente o que está faltando e o motivo por que você não está vendo a terra produzir diante de você. Sim. Porque você está vivendo uma esterilidade, porque você não está vivendo essa promessa que está aqui e não está vendo a terra e a criação ao seu redor produzir ao seu favor. E aí as pessoas falam, por que eu não estou sendo favorecido? Por que eu não estou sendo favorecido quando eu vejo na história de Esther, a gente celebra Purim, né? A gente vê o favorecimento presente na vida de Esther, ou Hadassah ali o tempo todo. Por quê? Por que o tio dela, né, Mordecai, né, tá ali na porta e de repente ele se esbarra com uma situação que vai salvar a vida dele, vai trazer honra para a vida dele, porque ele dava valor às pequenas coisas, ele estava ali naquele lugar, porque ele dava valor às pequenas coisas. Então, meu amigo, que os seus olhos se abram nesse Shabat para que você consiga perceber no seu caminho as pedras preciosas que o Senhor tem colocado. Ontem à noite a gente falou muito sobre isso. Muitas pessoas não têm dado o devido valor àquilo que o próprio Eterno, muitas vezes, é Ele que tem colocado na sua frente, no seu caminho. Muitas vezes pessoas valiosas, ou seja o que for, né, que o Eterno está colocando e você menospreza, você não dá valor e você muitas vezes perde aquilo que o Eterno colocou diante de você e que seria um potencial na sua vida de bênção da parte de Deus, porque você não deu valor àquilo. Que os nossos olhos se abram para toda pedra preciosa, para toda coisa valiosa que o Eterno tem colocado diante de nós. Esse processo de caminhada, de avanço, e esse avanço é Techuvá. Esse avanço nada mais é do que o caminho de volta ao Gan Eden, aquele lugar da perfeição e da comunhão perfeita. Sim. Estamos reajustando, restaurando os nossos passos para voltar para o caminho, para acertar o caminho e chegar até o ponto que nós nunca deveríamos ter saído e perdido, que era aquele lugar da comunhão plena, de tudo funcionando plenamente. Então há um desenvolvimento. E ao falar disso, a gente lembra Atos 15.
né? A gente vê que gentios chegando ali, eles já não sabiam mais o que iam fazer. Vem cá, tá chegando um pessoal novo que não conhece essas pequenas coisas, eles não sabem andar, eles estão nascendo agora. Sim, eles precisam, não sabem nada de nada. Eles precisam aprender a andar. Como é que a gente vai ensinar esse pessoal a andar? Bom, começa pelas pequenas coisas. E aí você vê ali em Atos 15, né? Estabelece uma base. Estabelecendo uma base, umas coisas que inicialmente tem que fazer. Isso aqui não tem como não fazer. Não tem e depois, as demais coisas, eles vão... A cada sábado. A cada Shabat, eles vão aprender nas sinagogas e no Shabat os próximos passos que eles precisam dar. E daqui a pouco eles estão correndo por aí de forma correta e avançando cada vez mais, né? Mas é por isso que nessa porção mesmo vai falar disso, porque ele vai dizer assim, Moisés vai dizer, deixa eu ver se eu acho, Moisés vai dizer que eles não vão entrar na terra de uma vez só, eles vão entrar na terra pouco a pouco. Meate. Então é preciso compreender isso também, esse processo do eterno, né? E é interessante que esse texto, desculpa interromper, que eu fico empolgado, e é interessante que esse texto, ele traz o sentido, isso não me falha a memória, chegam a falar que se eles entrassem de uma só vez, os animais selvagens, exatamente. Né? Então, o que está trazendo aí de informação é o seguinte, se você pegar uma pessoa que não sabe andar direito ainda, e você lançar tudo de uma vez, ela não vai suportar. Ela não vai suportar, ela vai morrer. Então, meat, como nos ensina o Rosh Palácio, conhece o Rosh Palácio? Ele nos ensina isso, meat, pouco a pouco. Nós não vamos deixar de ensinar e deixar de mostrar o caminho, mas precisamos saber que deve ser pouco a pouco para que pessoas não venham morrer no meio dessa trajetória. Então a gente vai avançando, né? Vai ouvindo, fazendo, ouvindo, fazendo, ouvindo e fazendo. Esse é o processo que a gente precisa entender para que a gente possa conquistar toda a terra e viver a plenitude da promessa. Mas ele vai fazer com que a gente conquiste essa terra pouco a pouco, que a gente vá caminhando nos mandamentos e caminhando na instrução do Eterno pouco a pouco. Gostei desse texto que você falou, porque aqui no capítulo 8, né, ele vai dizer, obedeça aos mitzvot que entrega a vocês para que vivam, aumentem em número, entrem e tomem posse da terra. Percebe que esse pouco a pouco ele é importante, porque se eles fossem diretamente, né, o númerozinho pequeno que estava, eles provavelmente seriam derrotados. Mas conforme eles vão obedecendo pouco a pouco, eles vão aumentando de número, vão sendo capacitados, aquilo que eu estava falando. Você vai sendo capacitado, então o número vai aumentando, vai fortificando os exércitos, né? O Senhor vai entregando, e assim eles vão tomando posse da terra, pouco a pouco. Então, à medida que eles avançam na obediência, eles tomam posse de um terreno, aumentam de número, tomam posse de outro, aumentam de número. Há um ensino muito equivocado a respeito de Jacó, né? Usurpador, enganador, etc., né? Porque segura no calcanhar do irmão. Na verdade, isso é uma visão de Edom, antissemita. Edom fala isso, né? Quando você olhar lá no texto que eu falo de Jacó, quem fala isso é Edom. Né? Exatamente uma visão antissemita. Né? Porque, na verdade, esse aspecto de Jacó, de desejar ardentemente a instrução do Eterno, o mandamento do Eterno, desejar ao ponto de lutar com o anjo, não importa o que era necessário fazer para Jacó, ele ia fazer aquilo que mostrasse para ele que de alguma maneira ele estaria de alguma maneira mais próximo do Eterno, com comunhão com o Eterno. Então é aquela pessoa, Jacó representa aquela pessoa que faz de tudo, loucuras, entre aspas, né, para estar perto do Eterno, para fazer aquilo que o Eterno estabeleceu, né, a instrução do Eterno. Então, quando ele segura o calcanhar do Eterno, é exatamente essa representação. O calcanhar, ele representa o mandamento de que o irmão era o primogênito, é um mandamento, né? O primeiro a sair tem lá a bênção dobrada, etc. e tal. Só que o irmão lá na frente, né, Esaú, ele despreza o mandamento, né? Quando ele tem o episódio do prato de lentilhas, né, ele despreza, ele troca o mandamento. Para ele, o mandamento não é algo importante, é algo desprezível, é algo sem valor. Jacó, como aquela pessoa que anseia por cumprir os mandamentos do Eterno, por estar de acordo com a vontade do Eterno, agarra com todas as forças, como agarrou o calcanhar, agarrou, né, aquilo que o irmão propôs para ele, né? E assim foi, durante toda a vida dele, foi exatamente essa expectativa de estar de acordo com o mandamento do Eterno. Mas eu ouvi uma coisa essa semana sobre esse comportamento de Jacó, também importante, para que você viva para que você tenha esse caráter, esse perfil de Jacó, é necessário algo que Jacó tinha: humildade.
Porque você segurar no calcanhar significa que você está embaixo, né? E o tempo todo você vê esse perfil também de Jacó, de humildade, em que a busca dele por estar, de alguma maneira, com intimidade com o Eterno, era fruto da humildade dele. Então não se obedece mandamento, não se obedece a palavra do Eterno, não se aprende a palavra do Eterno se não for com humildade. Verdade. Né? Então humildade Yeshua ensinou muito bem isso, é você muitas das vezes sim, se colocar abaixo da posição que você acha que você tem, ou abaixo da posição de uma outra pessoa. Isso é ser humilde, isso é ter humildade. E aí o nosso chamado para ser Yaakov. Existe uma profecia, inclusive no próprio meio judaico, o entendimento desse texto de Isaías 44 é de que ele está falando de pessoas, né, que se aproximarão do Eterno, e diz assim, no capítulo 44, verso 5 de Isaías: dirá, ele está falando aqui de pessoas que começam a se aproximar, né, sendo tocadas pelo Eterno. Dirá, pertenço a Adonai. Outro será chamado pelo nome de Yaakov. E ainda outro escreverá que pertence a Adonai e adotará o sobrenome Israel. Ele está falando de uma multidão que começa a aparecer dizendo assim: eu sou Yaakov, eu pertenço a Adonai, eu sou Yaakov. Outro vai dizer: eu sou de Adonai, meu sobrenome é Israel. Porque essa é a condição de se aproximar do Eterno, de ser povo do Eterno. É você obedecer os mandamentos, por isso Yaakov, né, a mão no calcanhar, né, toda a minha vontade tem que ser buscar a vontade do Eterno, buscar os mandamentos do Eterno, ser humilde e me aproximar dos mandamentos do Eterno, praticar os mandamentos do Eterno. Esse é o povo do Eterno e aqueles que se achegarão dizendo: eu sou Yaakov, eu sou Israel. A literatura judaica também fala a respeito desse Ekev, desse calcanhar, como sendo o calcanhar do Mashiach, do Messias, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. No ano passado até a gente colocou o título de o calcanhar do Mashiach, né? Por que essa porção também, de alguma maneira, fala a respeito do calcanhar do Mashiach? O que representa isso? O que é isso? Aí a gente tem até algumas questões, alguns focos, né, diferentes. Próprio Mashiach, ele veio para nos ensinar o caminho que o Pai tinha estabelecido, esse caminho de Techuvá, esse caminho de retorno, como se caminhar corretamente. Então devemos olhar para a forma que Yeshua, que o Mashiach caminhou, e caminhar nas mesmas pegadas do Mashiach. Isso lá, Brit Hadashah, em 1 João, tem alguns textos lá que deixam isso bem claro. Depois a gente lê, né, Gilead? Alguns textos de 1 João que vai falar exatamente isso, né? De caminhar nos passos do Mashiach. Então esse é um primeiro significado. Yeshua, o Mashiach, ele vem nos mostrar como nós devemos andar. Estávamos andando de forma tortuosa, né? Perdidos, e ele vem para mostrar o caminho correto que o Pai estabeleceu. Então ele caminha movimentado dessa forma: calcanhar, base, calcanhar, base, de acordo com os mandamentos, de acordo com a instrução. Por isso que a gente vê a natureza, o favorecimento, você vê que o movimento, a natureza obedecendo o Mashiach. Aí o pessoal acha estranho: como é que pode esse homem andar sobre o mar? Como é que pode ele dar ordem ao mar, o mar acalmar, o vento para? Como é que pode isso? Como é que ele pode ter tanto domínio sobre a criação? Porque havia uma autoridade restaurada, porque ele caminhava dessa forma, segundo a instrução do Eterno. Ele vivia aquela realidade lá da criação. Foi a manifestação do Filho de Deus. A manifestação do segundo Adão. Exatamente. Adão, exatamente. Então, eu fico imaginando a natureza como provou, né, daquilo que ela está esperando ardentemente. Ela pôde provar um pouquinho daquela realidade quando o Mashiach estava caminhando sobre essa terra, e a natureza devia estar se deliciando com aqueles passos do Mashiach, e aguarda, né, esperançosa, ansiosamente, para que esses filhos se revelem da mesma forma e comece a caminhar sobre ela, e assim ela possa cumprir o seu propósito pleno sobre essa terra. Maravilha. 1 João, né? 1 João, capítulo 2,
Versículo 6, só que eu vou ler um outro 4 aqui que vai dizer: qualquer um que diga eu conheço, mas não obedece os mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aí o 6 vai dizer: a pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele. E também tem 1 João 1:6 que vai dizer: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não dizemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros e o sangue de Yeshua. Então fala de andar como ele, conduzir como ele. Tem uma versão da Bíblia Online, vai dizer: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nos E passos. como que ele andou? Pisando calcanhar base. Isso é, cumprindo todo mandamento, toda lei, toda instrução que o Eterno estabeleceu e que são permanentes, que estão até hoje. Ele cumprindo a Torá, cumprindo os mandamentos do Senhor. Assim devemos caminhar. Sim, Então, ter comunhão com o Mashiach é andar nos passos do Mashiach, que é andar nos passos dos mandamentos, porque ele obedecia os mandamentos, que é andar nos passos da lei, que é o título do episódio de hoje de Ekev, nos passos da lei. Quando eu ando nos passos da lei, quando eu busco os caminhos, né, dos mandamentos, eu estou andando no caminho que Yeshua andou, estou tendo comunhão com ele. Mas eu me lembrei aqui agora, eu fui ler aqui. Estou andando na luz, como você leu aí, Isso. e não nas trevas. Eu me lembrei aqui, fui ler aqui e acabei lembrando de Mateus, fui aqui pesquisar rapidinho para ter confirmação. Mateus 7, que vai dizer: muitos dirão, Senhor, Senhor, curei em teu nome, né? Mas não te conheço. E aqui está dizendo o quê? Aquele que caminha, aquele que tem união, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os mandamentos é mentiroso. Então, de fato, caminhar com ele, conhecer o Yeshua falar eu te conheço, é aquele que obedece os mandamentos, que caminha com o calcanhar. Né? E aí a literatura judaica, quando fala do calcanhar do Mashiach, né? Esse é o tema, o calcanhar do Mashiach. Ela traz algumas questões interessantes. Ela chega a dizer, a literatura judaica, que nós estamos vivendo no tempo, né, do calcanhar do Mashiach, né, aonde a poeira, eu gosto dessa visão, né, dessa simbologia, aonde a poeira dos passos do Mashiach estão cobrindo o nosso corpo, né? Então ele está chegando, ele está muito perto. Ele tá muito, dá sinais de que... E aí tem até uma questão interessante, que a gente fica assim: se eu estou sendo tomado pela poeira, né, é porque eu estou atrás também. Muito entendeu? perto. Eu não sei ainda, não está muito claro a figura da pessoa, mas eu estou vendo a poeira e eu estou caminhando naquela direção até o momento em que eu vou chegar e vou me encontrar com ele, e ele será desnudado diante dos meus olhos, eu vou reconhecer quem é ele. Ou melhor, eu estou tendo a percepção desse caminho e dessa poeira que está sendo levantada. E a literatura judaica, isso é interessante, diz que nós estamos vivendo esse tempo, esse momento, né? Esse momento da poeira, ou melhor, se Yeshua, se o Mashiach, ele veio nos mostrar o caminho, e se nós estamos vivendo um tempo onde essa poeira está se tornando uma realidade interessante, que a gente olha, mas a restauração, esse movimento, vou chamar de movimento, alguns falam que não é movimento, a forma que você queira falar, a realidade da busca do conhecimento da palavra que a gente tem se espalhado pelo mundo afora, essa necessidade, essa busca de descobrir a verdade, de restaurar o que foi abandonado, querer obedecer a lei, desejo de obedecer. A lei tem tomado o verdadeiro significado, está sendo restaurado o verdadeiro significado, aquele significado de algo negativo está sendo retirado pouco a pouco. Temos muita estrada para caminhar ainda, temos muitos passos, muito calcanhar ainda, vai tocar na terra ainda, mas a gente já tem contemplado essa poeira, né? A beleza do mandamento, a bondade do mandamento, a graça do mandamento. O valor, a restauração do valor desde as pequenas coisas, né? Porque talvez ela vá te conduzir a grandes coisas. E quando a gente fala de pequenas coisas, o pequeno, muitas vezes, pode ser o seu tudo. Quando a palavra do Senhor fala, sirva o Senhor de todo o teu coração, né? Com toda a tua força, parece que nessa porção fala também sobre isso, com toda a sua força, com tudo. Quando fala com tudo, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tenho tão pouco. Só que esse pouco é o seu tudo, né? A gente vê a questão da viúva, né? A viúva levando uma moedinha. Quem foi que deu mais? O outro chegou lá com um dinheirão, com a mala, abriu a mala lá, né? Cheio de
um pacote lá de dinheiro, né? Abriu a mala lá de terno, né? Chegou lá. Ele falou, mas não foi ele que deu mais? Olha, ele trouxe uma mala cheia de dinheiro. Não, foi ela. Por quê? Ela deu só uma moedinha, mas aquilo era tudo que ela tinha. Agora ele não, ele deu do que sobrava, do que estava, né? Então, valorize as pequenas coisas, porque talvez ela seja o caminho inicial para te levar a alcançar e viver grandes coisas. Se apegue no calcanhar, porque talvez isso vai fazer com que você seja o grande herdeiro em meio à história e se torne um príncipe em Israel. Isso tudo que você falou, né, de a gente estar nesse momento, vivendo esse movimento, vivendo a restauração, vendo pessoas voltando, porque isso tudo aconteceu com base no amor aos mandamentos, né? Em ler o que está escrito aqui em Deuteronômio, que eu vou ler para vocês, Deuteronômio 11, que vai dizer, por essa mitzvah, esse mandamento que entrego hoje, não é muito difícil, não está fora do seu alcance. A gente li isso aqui, eu creio que João estava lendo isso aqui, quando ele disse que nisso consiste o amor a Deus, né? Amar esses mandamentos não são pesados. Provavelmente ele estava lendo essa paraxá aqui quando ele disse isso. E aí enxergar isso aqui, enxergar que amar a Deus é obedecer os mandamentos e que os mandamentos não estão fora do nosso alcance. Ele não está no céu para que a gente fale, quem vai subir e buscar por nós, não está profundo, quem vai cavar e pegar por nós. Não, é uma coisa que o Eterno colocou como um pai ao nosso alcance para que nós possamos obedecer e assim ser abençoado, e assim caminhar, e assim produzir mais para o reino, né? E assim instigar o meu próximo que começa a obedecer também, e ver nele essa obediência, porque eu acho que, pelo menos para mim, né, dizendo um relato próprio, mais do que tá podendo ser abençoado, é saber que através da minha obediência e ser abençoado, alguém se inspirar e está sendo também abençoado e caminhar. Isso é lindo de ver. Através da nossa e a restauração, dos nossos passos, outros serem abençoados. A gente caminha no passo Machia e outros vão observando e vão caminhando também. Mas ler João, dá referência só, melhor dizendo, 1 João... Bom. Eu li Deuteronômio 30:11, que vai dizer que as mitzvot não são difíceis, não são fora do nosso alcance. E 1 João 5:3, que vai dizer assim, porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados. Isso é confirmando Deuteronômio, João, apóstolo João, na sua primeira carta. Pegando o Paraxá. Devia estar na semana da Paraxá Ekev, e ele fala exatamente sobre isso daí. Então, no calcanhar do Mashiach, segundo a literatura judaica, é esse momento que eles estão dizendo que o Mashiach está prestes a vir, para a gente que reconhece Yeshua como Mashiach, o retorno, então, de Yeshua, um momento em que as pessoas começam a retornar aos mandamentos, né? E é muito lindo a gente ver isso, esse fenômeno, porque isso nunca aconteceu em 2000 anos, das pessoas começarem a reconhecer novamente que os mandamentos do Eterno são santos, justos e bons, que Paulo já tinha dito. Os mandamentos do Eterno são doces como mel, que Davi já tinha falado no Salmo 19, no Salmo 119, são perfeitos, Davi tinha falado no Salmo 19 agora. Então, esse reconhecimento e esse desejo, que é o mais importante. Não basta eu reconhecer, né? Não, os mandamentos de Deus são bons, mas eu não tenho desejo nenhum de experimentar deles, eu não tenho qualquer desejo, pelo contrário, eu desprezo esses mandamentos porque digo que eles não têm valor. Isso é muito perigoso, a gente fala muito quando fala da entrada da terra, dos espias que recusam a terra, né? Porque isso é muito claro para a gente, que essa recusa, esse desprezo, esse menosprezo da terra que os espias apresentam é exatamente esse menosprezo que muita gente tem com relação à vontade do Eterno, com relação aos mandamentos do Eterno. Porque vem nos mandamentos algo pesado ou uma maldição, ou seja, coisas absurdas que infelizmente foi ensinado durante muito tempo. E isso entra em contradição com outros textos e vira, na verdade, uma teologia completamente fragmentada, completamente contraditória, que não se encaixa. Isso. E quando a gente relê tudo isso de acordo com aquilo que é estabelecido realmente pelo Eterno, isso tudo se encaixa de maneira perfeita, linda, e nos traz saúde e paz com o Eterno. Uma coisa interessante também, na verdade foi o texto que mais chamou a minha atenção esse ano, né? Cada ano, a pessoa fala assim, todo ano vocês leem a mesma coisa, né? Mas a cada ano o Eterno ministra algo diferente, e esse ano o que falou forte ao meu coração foi que uma coisa que a gente precisa entender isso de forma muito clara, não se caminha em Canaã, e lembra da representação de Canaã, não se caminha na terra prometida,
no ambiente do eterno, não se caminha da mesma forma que se caminhava no Egito. Meu amigo, não queira caminhar, pisar e andar no ambiente do reino do eterno da forma que você caminhava. Não queira trazer a mesma forma que você agia e se comportava no Egito para dentro da Canaã. E essa porção, ela fala disso. Lá no final dela, no capítulo 11, versículo 10, diz: pois a terra em que vocês estão entrando para tomar posse dela não é como a terra do Egito. Meu amigo, o caminho para onde o Eterno está conduzindo você nesse tempo, que o Eterno tem conduzido a sua vida, não é como a terra do Egito. Não queira se portar e se comportar e agir nesse tempo e nesse ambiente que o Eterno está levando você, da forma que você se comportava e andava no Egito. Lá vocês lançavam a semente, ele vai dizer como que eles se comportavam lá, lançavam a semente e precisavam usar os pés para operar o sistema de irrigação como em uma horta. Lá isso que movimentava. A sua força que valia. Exatamente. O que você pensa, os seus desejos. No entanto, a terra que vocês estão atravessando para tomar posse é uma terra de colinas e vales, que absorve água quando a chuva cai do céu. Olha só, a dependência agora é total do Eterno, não é a sua capacidade, mas é aquilo que o Eterno te entrega. A gente precisa entender da onde vem a fonte do nosso sustento, da nossa provisão. O Shabat trabalha isso de forma maravilhosa. O Shabat é um grande mestre que nos ensina grandes coisas, né? Dizendo aqui é um momento de parar e reconhecer que tudo que tem chegado a mim vem do Senhor, é provisão do Senhor, a chuva cai do céu. É a terra cuidada por Adonai, seu Deus. Os olhos de Adonai, seu Deus, estão sempre sobre ela do começo ao fim do ano. A forma que eu caminho na terra, na promessa, nesse caminho que o Eterno está me conduzindo, nas pegadas do Mashiach, vamos dizer assim, é diferente da forma que eu caminho no Egito. E depois, lá no versículo 22, no final da porção, vai dizer: pois se cuidarem de obedecer a todas as mitzvot que dou a vocês e cumpri-las, amando Adonai. Olha só como é que a questão da obediência, a lei e o amor está o tempo todo nessa porção sendo trabalhado aqui na nossa vida, né? Cumpri-las amando Adonai, o Deus de vocês, e seguindo todos os seus caminhos e se apegando a ele. Olha Jacob aqui, se apegando ao calcanhar, se apegando ao caminho da obediência, da instrução. Então Adonai expulsará todas as nações que estão diante de vocês. Tudo aquilo que é impedimento para você viver o que Deus tem preparado para você vai ser retirado pelo Eterno do seu caminho. E vocês despojarão nações maiores e mais fortes que a sua. Todo lugar, olha como é que vai falar de pisar de novo. Todo lugar onde pisar a sola do seu pé será de vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio, o rio Eufrates, ao mar ocidental. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Adonai, o Deus de vocês, colocará temor e medo em toda a terra que pisarem, como ele disse a vocês. Aonde você pisar, como ele disse a vocês. Não é aonde você pisar, onde você pensa que tem que pisar, onde você quiser pisar, do jeito que você quiser pisar, da forma que você quiser, mas da forma como ele disse. É que você deve pisar, é que você deve caminhar, a direção que você deve seguir. Aí tudo isso será uma realidade. Aí todo esse domínio se tornará uma realidade na sua vida. Aí a gente retorna para o que a gente estava falando no começo, né, da questão de ser uma consequência da obediência, porque esse texto aqui ele é muito lido aí fora. Todo lugar onde pisar a sola do seu pé será teu, e vai tomar posse. E ele está dizendo, pois se cuidarem, tem uma condição,
se cuidarem de obedecer à lei. E o interessante do que você falou ali das colinas, né, que eles precisavam usar o pé, me lembra de uma parte do Shema, o Verhaiá, que vai dizer: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, vezes o meu preceito, amar o seu Deus de todo o coração, então eu entregarei a chuva, a temporã, a seróide na estação certa. Então, dizendo, você vai entrar numa terra onde você não precisa usar o seu esforço para que a irrigação, a terra produza por si própria, né? Eu colocarei vocês numa terra onde só dependerá da minha chuva. E no Verhaiá diz: enquanto você me obedecer diligentemente, você me amar, você buscar minha lei, ensinar seus filhos, falar sobre dela no caminho, eu entregarei a chuva, a temporã, a seródia, na estação certa, colhereis o vosso mosto, o vosso grão, o vosso gado prosperará, e comereis e vos fartareis. Então, realmente, a gente vê aí, toda essa paraxá, né, ela vai falar sobre isso. Quanto mais eu obedeço, mais eu sou abençoado, mais o Eterno tem para mim. Isso é muito lindo você ver. Um grande mal que a gente tem hoje no nosso meio é que tiraram esse si. Tiraram esse si, acabaram com esse si, não tem mais si. Já é meu por direito, eu preciso de tomar posse, exatamente, eu preciso de tomar posse, já é meu, independente do que eu faço, já foi feito tudo por mim. Não, o si continua lá, meu amigo. Se você estiver caminhando dessa forma, aí isso será uma realidade na sua vida. A realidade, até da própria obra do Mashiach, ela só é eficaz na minha vida se eu estiver nele. O si vai estar presente. Eu só sou alcançado pelo poder da expiação realizado pela obra do Mashiach, se eu estiver em arrependimento. Meu amigo, se você pecou e não tem arrependimento, não vai ter eficácia sobre a sua vida. Desculpa aí você que está em casa e que vai ficar de repente triste comigo. Isso é uma realidade. Porque se não houvesse esse si, então, meu amigo, eu vou dizer que todos estavam salvos, todo mundo pode ir para casa, não precisa mais de nada, não precisa nem pregar a verdade, porque já foi feito. E não é uma coisa que a gente está falando, não, está no texto. Eu vim falando até com o Roche Palácio, eu acho que eu cheguei a botar nos grupos no carro. Na Bíblia como um todo, né, tanto na Torá, quanto na Haftará, quanto na Brit Hadashá, vai trazer dois aspectos principais, eu falei com você no carro, dois aspectos principais para quase a maioria das bênçãos. Quais são esses dois aspectos? Guardar a aliança, cumprir mandamentos. São dois aspectos presentes no Shema: amarás teu Deus, e ali no Verhaiá, se obedecer diligentemente. E Yeshua, quando vai resumir a lei em duas leis principais, são os dois aspectos: amarás o Senhor, guardar a aliança, e amarás o teu próximo, cumprir mandamentos. Esses dois aspectos estão presentes em toda a Bíblia e são eles que me condicionam, são eles que me dão a capacidade. Eu até falei de um jeito mais pentecostal de dizer, né? São as chaves espirituais para que eu atraia para perto de mim o agrado do Senhor, os bons olhos dele, que ele me veja como um bom filho. Quando eu guardo a aliança, obedeço os mandamentos, que o Senhor se agrada de mim. E eu não faço isso para receber bênção do Senhor, não. Mas, consequentemente, o Senhor faz isso. Por quê? Está escrito aqui, eu separei aqui, né, para ler. Ele vai dizer o seguinte: se vós prestardes ser obedientes, provareis o melhor dessa terra. Outro versículo vai dizer o quê? Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, né, conforme foram chamados pelo seu plano. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu não faço pela bênção, mas vem. É incrível, né? Você vai obedecendo e vem. Às vezes você nem sabe por que veio, de onde saiu isso, mas veio. Por quê? Guardando a aliança, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu muito, né, e obedecendo os mandamentos, que está representado em amar o próximo, né? Quando eu respeito os mandamentos que estão lá na Torá, a respeito do meu próximo, a respeito da minha família, eu estou obedecendo, cumprindo os mandamentos e sou condicionado a ter o melhor do Eterno para mim. Amém. A Paraxá ainda tem várias outras lições importantíssimas ali. Eu acho que, se você ainda não completou a leitura da porção dessa semana, acho que hoje é Shabat, ou seja, lê lá a porção inteira, tem vários ensinos muito valiosos para a nossa vida. Mas, para concluir, para a gente poder ir ali a não ser que tenha um outro ponto, vocês voltam para o ponto, mas para a gente poder ir nos comentários e fechar, vamos dizer assim, esse ensino a respeito dos mandamentos. Se você pegar uma Bíblia hoje, Almeida, mesmo Almeida, né? Você pegar aí Almeida, só que a versão fiel, que é a última lançada, tanto a King James fiel quanto a Almeida fiel, lá no capítulo 22,
verso 14 de Apocalipse, ou seja, o último capítulo do livro, lá finalizando para a gente encerrar aqui. O texto, se você pegar uma versão anterior, vai dizer assim: quão abençoados são os que lavam suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida. Ok, né? É uma tradução, é um texto que muito conhecido anteriormente, mas como eu falei, há uma tradução recente, há um texto recente chamado Fiel, e eu faço essa brincadeira, esse trocadilho, talvez que as outras não fossem tão fiéis assim. Mas você vai pegar lá na tradução, pela internet mesmo, lá na Bíblia Online, ver lá a versão Fiel da Almeida ou da King James. A versão Fiel vai dizer assim: bem-aventurados ou quão abençoados são aqueles que cumprem os mandamentos. Cumprem os mandamentos, porque assim terão direito a comer da árvore da vida. Então isso desconstrói, talvez por isso não tenham colocado antes esse texto, isso começa a desconstruir uma teologia fragmentada e contraditória que foi ensinada até então. Então mesmo nessas duas traduções começa então a surgir um texto que foi ocultado da gente, que é a relação entre, sim, o amor ao eterno, e isso, o amor ao eterno, me leva à obediência ao eterno, porque não há amor, a gente leu lá em João, 1 João, não há a forma de eu demonstrar esse amor ao eterno, é obedecendo aos mandamentos, e isso, a obediência aos mandamentos está relacionado à vida, inclusive à vida eterna. Aí o Mashiach nisso, o Mashiach é exatamente isso daí, você está exatamente na coroação disso tudo. Olha, se eu aceito o sacrifício do Mashiach, eu compreendo o sacrifício do Mashiach, eu me arrependo dos meus pecados, porque sem arrependimento não há perdão dos pecados, compreenda isso. Sem arrependimento não há perdão dos pecados. Então eu me arrependo dos meus pecados, o sacrifício de Yeshua é pleno, é suficiente para me perdoar e me lavar desses pecados, mas para que eu continue então em pecado, de maneira alguma, diria Paulo. Né? Se eu realmente me arrependi, se eu realmente reconheci o Mashiach como o sacrifício vivo e suficiente, né? Eu tenho que mudar o meu comportamento. E Paulo vai dizer: o que é o pecado senão a transgressão da lei? Então, se eu continuo transgredindo a lei, continuo menosprezando, desprezando, refutando a lei, eu continuo em pecado. E aí Paulo vai dizer: então não há mais sacrifício para você. Né? O sacrifício de Yeshua é inútil se eu continuo em pecado. Se eu continuo o pecado é a transgressão da lei. A imagem que me vem, a imagem de maior grandeza do que a gente está falando é olhar para o próprio momento do sacrifício, o momento da cruz, vamos falar assim. O momento do sacrifício, que a gente olha lá, está lá, sendo cumprido. Imagina o potencial, vamos falar assim, no mundo espiritual, daquele momento, onde o sacrifício está acontecendo. E aí, de um lado, você tem um homem aonde, juntamente com esse potencial do sacrifício, ele tem o arrependimento. Do outro lado, juntamente com esse mesmo potencial, você tem um homem que não tem o arrependimento. Esse potencial foi eficaz nos dois? Não. Só foi eficaz em um. Então é a maior imagem que a gente tem dessa realidade aqui que a gente está falando. Uma coisa que a gente tira aqui disso tudo aqui meu amigo, você que está conectado com Yeshua, salvação já está com você. Prossiga, né? Caminhe adiante, caminhe pelo calcanhar. Yeshua diz o quê? Yeshua diz o quê? Que enquanto existirem céus e terra, nenhum tio passará da lei. Então, você está vendo o céu, está vendo? Está pisando na terra? Então a lei é para você. Obedeça, avance, e conforme você vai avançando, bênçãos vão te alcançando, a condição do eterno vai te alcançando.